Problemas são comuns no dia a dia de qualquer empresa. Não é à toa que nós temos colaboradores, nós temos parceiros, justamente porque existem problemas. E existem alguns problemas que são complexos. E eu entendo que eles podem sim gerar muito prejuízo para dentro da empresa. Por isso, eu gosto de falar que a empresa ela precisa ter ferramentas de gestão que a ajudem a transformar esses riscos, esses problemas, essas bombas, vamos considerar como bombas, e conseguir mitigar elas, diminuir. Porque nem sempre, muito difícil, a gente ficar totalmente isento de problemas. Mas nós podemos diminuir esses riscos. Então, nós falamos muito em mitigar esses riscos. Seria o mundo ideal. E em que eu mitigo os riscos? Eu posso mitigar riscos de toda empresa. Eu posso fazer uma avaliação de todos os setores, de todas as operações da empresa. É possível? É. Inclusive, nós temos aqui consultoria para fazer esse processo dentro da tua empresa. E nós utilizamos o que para fazer esse trabalho de mitigação de risco, diminuir, né, esses problemas que podem surgir dentro da empresa? A gente gosta de utilizar o que nós chamamos de matriz de risco. Matriz de riscos. O que é a matriz de risco? Ela pega determinada área, determinada operação ou um projeto e nós caçamos todo e qualquer tipo de problema, eventualmente, que pode acontecer naquele processo. E aí a gente busca, através dessa matriz, fazer uma parametrização de qual é o nível de problema que eu tenho dentro daquele processo ou que pode acontecer, e a gente busca ações, seja para diminuir ou, caso aconteça, o que fazer. Porque é muito comum que quando um problema acontece, uma bomba estoura dentro de uma empresa, as pessoas ficarem perdidas. Isso acontece com muita frequência. Eu já tive empresas que o teto acabou caindo. Uma parte do teto acabou caindo num dia de muita chuva. E o que geralmente acontece? As pessoas ficam desesperadas, andando para lá e para cá, sem saber de fato o que fazer nesse processo, enquanto, se tivessem uma matriz de risco com essa evidência, muito provavelmente a empresa saberia o que fazer numa situação daquela. Já teria uma direção. Eu lembro que naquele dia era um dia muito chuvoso, era um dia com muita tempestade e o principal gestor não estava lá naquele momento. Então, pensa no desespero para conseguir contatar o gestor para conseguir saber o que fazer numa situação daquela. Demorou demais, ninguém sabia, todo mundo ficou num desespero. E tudo isso gera prejuízo, gera muitas vezes parada nas operações e tem sido cada vez mais comum. Por isso que eu incentivo fazer essa matriz de risco, seja para projetos específicos ou para todas as operações da empresa ou para as principais operações da empresa. Ah, José, eu devo fazer então quando eu tiver maior? Não. A matriz de risco ela deve ser utilizada para qualquer momento ou nível da tua empresa. Isso te ajuda a ter mais segurança no teu processo, ajuda você a diminuir eventualidades que podem aí causar sérios problemas financeiros para você. Então, nós utilizamos essa matriz de risco. E eu gosto de dizer, inclusive, aprendi com uma pessoa sobre isso daqui. Muito legal essa questão aqui. Não é sobre e se acontecer. Ah, e se acontecer, mas é o quando. Quando acontecer, você vai estar preparado.
Uma vez que você tem uma matriz de risco, uma vez que você mitiga muitos desses riscos antes que aconteça, você já tem um plano prático de como resolver diversos problemas. Você já tem um manual pronto, um plano de ação eficaz que vai fazer diferença no teu negócio. Né? E eu gosto de fazer uma pergunta que tem sido muito comum. Né? As empresas, a base de qualquer empresa é o seu sistema. Ela tem um sistema. Ah, José, qual o sistema está falando? Qualquer sistema. Existem interligações dentro da empresa que fazem ela funcionar. E a grande pergunta é, se o sistema interno da empresa parar, qual seria o teu prejuízo? E o que você faria? Questões como, por exemplo, essas notícias. Por exemplo, ataque hacker atinge companhia aérea e causa atrasos em voos. Gente, isso dá um problemão enorme. É uma bomba enorme. E a grande questão é, quando acontecer, o que eu devo fazer? Numa situação atípica como essa, como eu vou me mover? Que decisões eu vou tomar? Que situações eu devo fazer? É uma pergunta importante, porque está cada vez mais frequente. Ataques de hacker, por exemplo. José, mas um ataque de hacker não dá para evitar. Dá para você diminuir as chances. Porém, se acontecer, você também tem um plano pronto, porque a matriz de risco traz justamente esse processo. Eu quero te mostrar uma ferramenta que eu gosto muito de usar. É claro, essa ferramenta que eu estou mostrando é uma ferramenta mais simples, porém, que dá resultados iguais. A gente tem um parâmetro a ser seguido, a gente tem um trabalho a ser desenvolvido, com entrevistas, com N situações que a gente pode fazer. Eu vou mostrar até um case. Esse é um case montado, porque é muito comum a gente se preocupar muito quando se trata, por exemplo, de aquisição de sistema. É claro, eu não vou mostrar ele completo, inclusive já apaguei boa parte das coisas que tinham abaixo, mas eu vou mostrar uma parte dele para você entender como é que essa matriz de risco, essa ferramenta de gestão pode ajudar no teu negócio. Vamos lá? Preparado? Então tá. Análise de risco, né, matriz, ela pode ser trabalhada por projeto, por operação, para a empresa inteira. Então a gente vai trabalhar de que forma? A gente tem aqui os itens, numeração 1, 2, 3, 4, 5. Quais são todas as possíveis eventualidades que podem acontecer, por exemplo, naquele projeto ou na operação. A gente está pegando um exemplo, esse daqui é um case que eu tenho sobre a implementação de um novo sistema financeiro para uma empresa de imóveis planejados. Isso daqui, é claro, não vou falar em nomes, não vou trazer essa informação, porém, imagina comigo, você vai implementar um sistema financeiro, isso vai causar dores de cabeça, vai trazer problemas e você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado para uma situação como essa e saber onde e como vai atacar esse problema e que seja realmente efetivo dentro da empresa, ok? Por exemplo, eu tenho aqui enumerado tantas situações que podem acontecer. E isso, José, precisa ter um mínimo ou máximo? Gente, não tem. Eu preciso apenas ter o mapeamento. E eu preciso pensar em todas as possibilidades, ok? Eu tenho a parte de categoria, aonde aquilo ali me atinge. Eu tenho que saber quais categorias eu posso considerar, por exemplo, categoria interno e externo. Eu posso considerar categorias por tipo de setores, por tipo de operação. Isso daí é uma definição dentro da empresa. Eu coloquei aqui as áreas que impactam, por exemplo, na implementação de um novo sistema financeiro dentro de uma empresa. Aqui, a gente também mapeia os riscos. E os riscos têm que ser muito claros. Por exemplo,
Inconsistência ou perda de dados financeiros históricos durante a migração do sistema. Isso daqui pode acontecer. Às vezes eu tenho um sistema que está funcionando, eu vou trocar de sistema e no meio desse furdunço, desse processo, eu acabe tendo alguma inconsistência ou perda de algum dado lá do sistema antigo. E isso pode acontecer? Pode. E aí eu tenho que fazer o quê? Mapear onde que isso vai impactar. Onde que isso impactaria? Por exemplo, precisão dos relatórios. Conformidade fiscal, eu posso trazer esse ponto como um dos problemas. Eu posso impactar na tomada de decisão, uma vez que eu não tenho esse histórico. Eu posso impactar as operações diárias, tendo uma parada. Entende? Então a gente vai mapeando onde que isso vai impactar. E aí a gente começa os nossos parâmetros. O que seriam os nossos parâmetros? A gente tem uma matriz de probabilidade e impacto. Ela é muito bacana. É como se fosse um semáforo, onde a gente avalia a probabilidade daquilo acontecer, daquele risco efetivamente acontecer e o impacto que ele tem. Por quê? Tem coisas que às vezes o impacto é muito baixo. Então nós temos aqui como se fosse uma sinaleira de sinal. O vermelho é muito crítico, é muito arriscado. O amarelo é onde eu tenho que ter maior atenção, porque ele pode se tornar um crítico. E o verde ele é mais tranquilo. Então, aqui na nossa matriz, a gente tem a probabilidade. Qual é a tendência daquilo realmente acontecer? É muito alto ou muito baixo? Se for muito baixo, eu vou considerar entre muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. E eu tenho impacto. Qual é o impacto disso dentro da minha empresa? Ele tem um impacto muito baixo, começando do 1, ou muito alto, indo até o 5. Então perceba, eu vou colocar essa informação aqui, a probabilidade de 1 a 5 e o impacto de 1 a 5. Tendo isso em mente, eu tenho que ser o mais honesto e cuidadoso possível. Por quê? Às vezes eu vou enquadrar uma coisa com um risco muito alto, sendo que ele poderia estar num risco muito baixo. E José, qual é o problema? Aqui eu dependo de muito mais força. Eu preciso de muito mais recurso para resolver, muitas vezes. E isso daqui pode gerar muito mais dor de cabeça. E se eu classificar de maneira errada, eu posso trazer sérios problemas, ok? Então essa é uma matriz. Eu vou fazer uma avaliação. Por exemplo, se isso acontecer, e eu coloquei aqui uma probabilidade 4, ela tem uma tendência forte realmente de acontecer, e o impacto para mim seria grande. Eu que trabalho com gestão, sei que informação é importante, principalmente informação histórica. Nesse caso, eu cheguei no nível 20. Observe aqui, nível 20. Está aqui, ó. Ele está quase estourando, nível chegando ali no 25. E numa situação dessa, a gente tem que entender qual seria a resposta que eu vou dar para esse risco. Então, eu posso ter vários tipos de respostas, eu já vou mostrar para você. Por exemplo, nesse caso aqui, de uma inconsistência ou perda de um dado, eu utilizaria uma resposta, por exemplo, de mitigar esse risco. Quais são as respostas que nós temos hoje? Que a gente pode utilizar, eu vou mostrar para você. Eu tenho aqui, por exemplo, a estratégia de evitar, de transferir, de mitigar ou de aceitar, e aqui está muito relacionado à ameaça, principalmente nesse amarelo e vermelho. E aí eu tenho aquilo que é oportunidade. Eu posso explorar, aumentar, compartilhar ou aceitar. Então eu tenho que avaliar o risco e avaliar qual a resposta que eu vou dar em relação a esse risco. Vamos supor que eu utilizei a estratégia evitar no processo. O que eu faço nesse processo?
Ele elimina a causa do risco, ele elimina, ou altera o plano ou projeto para que a ameaça não possa ocorrer, evitando-a por completo. Então percebe, eu tenho já um direcionamento do que fazer caso isso aconteça. Se eu fosse colocar lá naquele primeiro risco, como por exemplo, evitar, eu iria mudar o sistema todo, né? Eu iria trocar o sistema que eu tenho, ou manteria o sistema. Eu entraria no evitar. Então aí eu tenho que avaliar. Ou eu tenho a estratégia de transferir. O que seria a estratégia de transferir? Eu vou deslocar a responsabilidade e o impacto de uma ameaça para um terceiro. De que forma, José? Eu vou botar esse risco para o fornecedor que está me fornecendo, por exemplo, o sistema. Ou eu vou contratar um seguro para caso isso aconteça, eu tenho um respaldo financeiro. E geralmente por meio de um contrato ou por outras ferramentas que eu tenha disponível. Eu tenho que ter isso muito claro no meu processo. Porque quando eu tenho isso muito claro, eu vou ter muito resultado. Combinado? Eu posso mitigar. Esse daqui foi o que a gente selecionou lá no nosso primeiro problema. O que seria mitigar? É tomar ações para reduzir a probabilidade de ocorrer aquela ameaça. Ou para diminuir o seu impacto negativo caso ela se concretize. Então, em vez de eu esperar uma situação dessa acontecer, eu mitigo. Ou seja, eu diminuo esse risco. Eu vou ter já uma ação antecipada para que eu evite esse problema. Eu posso aceitar, que é uma outra estratégia que eu posso considerar no risco. Aceitar o que seria? Eu reconhecer que tenho aquela ameaça e suas potenciais consequências, mas decidir não tomar ação proativa para modificá-la, ou seja, antecipar ou fazer alguma coisa antes, aceitando o impacto se ocorrer. Então eu sei que vai acontecer e eu vou aceitar e está tudo certo. Para mim, eu estou disposto a assumir esse risco e está tudo bem. Eu preciso trazer essa avaliação e jogar na minha matriz de risco. Agora, no âmbito de oportunidades, nós temos explorar, ou seja, eu posso tomar ações para garantir que a oportunidade se materialize e seus benefícios sejam plenamente realizados, buscando maximizar aquele ganho. Ou eu posso aumentar, ou seja, atuar para aumentar a probabilidade de ocorrência da oportunidade ou ampliar seus benefícios e resultados positivos. Isso se eu identifiquei algo bom que pode acontecer, um benefício nessa minha matriz de risco. Eu posso compartilhar, que é formar parceiros com terceiros para otimizar a expansão da oportunidade, aproveitando recursos ou conhecimentos mútuos para maximizar ganho. Por exemplo, a contratação de uma consultoria pode validar e ajudar muito o teu processo, diminuir o teu risco e aumentar a tua oportunidade, entendeu? Ou aceitar a oportunidade, reconhecer a oportunidade e seus potenciais benefícios, ou seja, olhando o positivo, o risco positivo, mas decidir não tomar ação proativa para persegui-la, incentivando ou aceitando os resultados que naturalmente advirem. Voltando ao nosso exemplo, aqui, nessa inconsistência ou perda de dados financeiros, a gente colocou aqui como mitigar. E quem vai ser o responsável? Tem que ter uma pessoa chave no meu processo de risco. Então, nesse caso, eu recorreria ao meu analista financeiro para trabalhar essa mitigação de risco. E aí, é claro, o mais importante de tudo é eu mostrar de forma prática o que eu vou fazer antes. É o meu plano, já tenho que fazer isso. Por exemplo, realizar a auditoria dos dados antes da migração. Então, antes de migrar para o meu sistema novo, o meu plano de ação me diz o seguinte: eu tenho que fazer essa auditoria prévia. Eu tenho que realizar a migração em fases com testes e homologações. Então, antes de
tirar o outro sistema e implementar outro. Eu vou fazer isso por fases e vou fazendo de maneira com que eu consiga me certificar que cada processo da minha operação esteja ok. Ou seja, eu estou mitigando o risco. E outro ponto, manter o backup com acesso dos dados originais. Por exemplo, por 1 ano, 2 anos e assim por diante. Entendeu? Ou seja, se eu seguir esse plano de ação, eu diminuo o impacto que eu tenho daquele risco. Eu vou mostrar outro risco para você. Por exemplo, que é muito comum, por exemplo, na implementação de um sistema, que é a categoria pessoas e operações, que é a baixa adesão ou o uso incorreto do novo sistema financeiro pela equipe. E aí a gente inclui aqui o financeiro, as vendas e as produções que deveriam estar utilizando-a de maneira completa e coerente no meu processo. Onde vai impactar se esse risco de fato acontecer? Primeiro, produtividade. Depois eu tenho a eficácia do sistema, às vezes o sistema é robusto, eu tenho muitas oportunidades a conseguir se eu colocar aquilo ali em prática, porém eu não consigo, porque eu tive a baixa adesão ou a utilização de forma incorreta do sistema, entendeu? Isso pode ocasionar atrasos no processo, pode ter retrabalho e tem a questão do ROI. Ah, José, o que acontece nessa situação? Eu vou avaliar. Por exemplo, a probabilidade disso acontecer, na minha empresa, eu fui lá, avaliei, fiz entrevista, fiz todo o processo, eu identifiquei que tem uma probabilidade média de acontecer. Média. Porém, o meu impacto, ele é um pouco maior. Ele é um pouco maior e aí eu considerei 4. Perceba, já me trouxe aqui uma definição 12 e é vermelho. E se é vermelho, significa ponto super crítico. Porque se eu não tiver a utilização do sistema, eu estou pagando algo por um valor e eu não estou utilizando ele por completo, entendeu? A minha resposta diante desse risco aqui é prevenir. E o responsável chave é os recursos humanos. Os recursos humanos vão trabalhar o processo. Qual seria o meu plano de ação para esse risco? Primeiro, eu ter um programa de treinamento prático. Esse é o primeiro plano de ação. Eu vou ter um programa de treinamento desse sistema e que seja realmente prático. Eu vou designar um usuário-chave por departamento para o suporte em cada setor. Então, eu vou ter uma pessoa específica em cada setor para ser esse cara de suporte que vai realmente entender com cuidado e atenção e vai trazer essa segurança para o setor realmente utilizar. E eu vou fazer o quê? Comunicar proativamente os benefícios do novo sistema. Então, eu vou realmente fazer um marketing dentro da minha empresa, trazendo essa informação de maneira bem consolidada para que as pessoas se conscientizem que aquilo é importante. Entendeu? Vamos pegar aqui um risco amarelo que eu defini aqui. Por exemplo, esse é um risco externo legal. É um outro risco, que é alteração inesperada na questão de legislação fiscal ou contábil, que é muito comum dentro da nossa realidade brasileira, de Santa Catarina ou nacional, durante a implementação. E às vezes eu não tive aquela atenção e cuidado para avaliar se o sistema faz essa atualização automática dentro dele, se eu tenho que fazer isso, são coisas que eu tenho que observar. Então, onde que isso impacta dentro do meu processo? Impacta na conformidade legal, multas, eu posso ter retrabalho na configuração do sistema, eu tenho a perda da credibilidade. Então, assim, são as áreas ou o que pode me impactar nesse processo. Então, eu tenho uma probabilidade aí média disso acontecer e isso pode me causar um grande impacto. Um impacto grande. Porém, mesmo tendo um impacto grande,
E essa probabilidade de acontecer, ela é média. Então ela me deu aí um ponto de atenção. Não é crítico, mas que eu devo cuidar. O que eu posso fazer numa situação dessa? A minha resposta foi mitigar. E aí eu trabalhei com a contabilidade e o gerente financeiro. E aí o que eles fariam nesse processo? Eles fariam um monitoramento ativo das mudanças na legislação fiscal e contábil, com uma consultoria especializada. Outro ponto que a gente faria era garantir que o contrato com o fornecedor do sistema inclua aquela cláusula de atualização para conformidade legal. E outro ponto importante que nós colocamos como no plano de ação seria realizar reunião periódica com a contabilidade para esse alinhamento. Percebe? Então, assim, gente, a matriz de risco ela é dessa forma. Eu vou colocar para trabalhar, eu vou fazer entrevista, eu vou criar condições para entender os riscos que eu tenho e como eu vou solucioná-los da melhor maneira possível, evitando que aquilo ali se torne um verdadeiro problema para dentro da minha empresa, entendeu? A gente consegue trabalhar de uma forma muito mais segura. Ah, José, mas essa palavra não existe dentro da empresa. Porém, a palavra aqui é mitigar o risco, diminuir a probabilidade de eu ter um prejuízo muito grande, de eu ter uma situação muito delicada que pode quebrar a minha empresa, pode trazer problemas para a minha reputação, entendeu? Então, esse é um aspecto importante. Você criar essa matriz de risco, inclusive, ela vai servir como uma ferramenta base para que você possa apresentar para a diretoria determinado projeto, que você possa aí trazer benefícios maiores e você conseguir mostrar que, mesmo aquele projeto, mesmo aquela situação, mesmo aquela operação sendo arriscada, eu consigo ter um risco calculado. É o que nós tanto ouvimos, né, de grandes empreendedores de sucesso, que é correr risco, mas correr risco calculado. Isso daqui é o que significa exatamente isso. Correr o risco calculado. Fechou? Fica com Deus e até o próximo vídeo.